E aí, galera do Me Salva, a gente vai seguir com o nosso curso de Programação na Linguagem C. Então, a gente viu na última aula os arranjos de uma dimensão. Nessa aula, a gente vai ver as strings. Bom, só para dar uma relembrada, então, as strings, elas são nada mais nada menos que um array de caracteres, tá? Então, também tem o nome, também tem o índice, só que dentro, ao invés de ter números, né, inteiros ou floats, a gente tem letras, né? A gente tem caracteres, tá? E a característica que difere a string de um arranjo é que sempre tem esse caractere finalizador aqui, tá? Então, a string, ela sempre vai ter o tamanho da palavra que está escrita, mais um que seria esse finalizador aqui. Então, só para lembrar algumas diferenças entre o caractere e a string. Então, o caractere, ele é declarado com aspas simples. Então, por exemplo, se a gente bota um A aqui, isso aqui é um char, é um caractere. Já a string é em aspas duplas, tá? Então, isso aqui são duas coisas diferentes, apesar de ser a mesma letra, o mesmo caractere. Porque isso aqui vai virar, na verdade, o A e o caractere finalizador. Ao contrário desse aqui, que é só esse caractere. Então, vamos ver um pouco sobre a leitura de caracteres e strings. A gente já viu um pouco disso, mas vamos relembrar. Então, a gente usa o scanf para ler, né, do usuário um caractere. A gente bota o %C do char, tá? E a gente bota aqui o e-comercial e o nome da variável que vai ser guardada. Então, por exemplo, a gente tem aqui um char C, tá? Então, a gente vai gravar o que o usuário digitou nesse C. Uma outra forma também é usar o getChar, tá? Então, a gente atribui o getChar, que vai pegar também do usuário, e vai botar no C. Vamos ver um exemplo aqui, tá? Aqui a gente já tem um char C definido e a string, tá? A gente vai ver agora só isso aqui que não está comentado, isso aqui está comentado, então não vai fazer diferença no nosso programa. Então, a gente tem o scanf. Esse espaço aqui é bom deixar para meio que eliminar qualquer lixo que tenha já ali no buffer que o usuário possa ter digitado antes, tá? Então, a gente tem aqui o scanf e a gente vai printar depois o que foi digitado. Então, a gente bota para rodar aqui. Aí, a gente vai digitar o A. O caractere digitado foi o A, tá? Se a gente usar, ao invés do scanf, o getChar, a gente vai ter o mesmo resultado. Então, se eu botar o A aqui, o caractere digitado foi o A. Agora, para strings é bem parecido o scanf, tá? Só que a gente usa o %S, tá? Porque é uma string, né, de string. E aqui a gente não precisa do e-comercial, a gente só bota a variável para onde vai ir o que foi digitado. Por exemplo, então a gente tem aqui um char S, sei lá, 5, por exemplo. Tá? Então, o nome da variável é S, então o resultado vai para ali. Ou a gente faz um getS, tá? Que ele vai pegar a string, ele vai get a string e também colocar aqui no S. Tá? Vamos ver o exemplo ali, então. Vamos comentar essa parte de char que já foi. Vamos ver primeiro o scanf. Então, a gente vai executar. Opa, tem um S a mais aqui. Agora sim. Então, a gente escreve, por exemplo, me salva. E, opa, aqui eu botei o printf do char. Na verdade, a gente quer o printf da string, né? Agora sim. Então, vamos lá, me salva. A string digitada foi me salva, tá?
Aqui, a mesma coisa, o getS vai ter o mesmo resultado. Então, me salva. A string digitada foi me salva. Tá? Então, voltando. Aqui agora a gente vai ver um pouquinho sobre escrita, tá? Então, para escrever, a gente já viu ali, na verdade, no exemplo, tá? Para escrever, a gente também usa o %s e a gente bota a variável aqui, onde está a string, né? Ou o puts. O puts, ele bota só uma string, tá? Ele não é que nem o printf, que a gente pode botar várias, uma do lado da outra. A gente poderia ter mais %s aqui e botar daí o S1, S2. O puts vai botar só uma frase, que é exatamente o que tá aqui no nosso exemplo. Tem o puts, a string digitada foi. Isso aqui é uma string só. E daí ele printou. Bom, a inicialização de strings, então, pode ser de duas formas. A gente pode, por exemplo, escrever Ana aqui, ou a gente pode botar um caractere por vez. Tá? Isso vai dar no mesmo. Só tomar cuidado, porque, por exemplo, se eu fizer aqui nome 4 e botar João, isso aqui vai dar erro, tá? Porque aqui tem 4 caracteres, só que a gente precisa de 4 mais 1, que é o finalizador, tá? Então, tem que tomar cuidado, sempre garantir que vai ter o número de caracteres que a string vai ter, mais 1. Bom, para manipulação de strings, tá, é um pouco diferente. Por exemplo, a gente não pode atribuir, que nem a gente faz com 2 números, uma string para outra, tá? Isso aqui não pode. Então, tem uma biblioteca, tá, que é a string.h. Então, a gente vai botar no início do nosso programa aqui, include string.h, tá? E daí tem essas funçõezinhas aqui para manipulação de string. Então, essa aqui é strcopy, tá? Então, ela tem uma string destino e uma string origem. Então, vai copiar essa aqui para essa. A strcat vai concatenar duas strings, tá? Então, também tem o destino e a origem. E daí, aqui, na verdade, vai ter destino concatenado com a origem. Então, vai ficar uma grande string, essas duas juntas. Isso aqui tem só a string como parâmetro e vai te dar o tamanho dela, tipo, quantos caracteres ela tem. E o compare compara duas strings, tá? S1, S2, então strcmp de compare. E daí vai ser 0 se elas são iguais. E um número menor ou maior que 0 se elas não forem iguais. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Tá? Aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa que a última aula. Eu vou ter que comentar aqui, porque a gente não pode ter dois mains no mesmo projeto. E aqui eu tenho outro main para dar o exemplo para vocês. Então, aqui, ó, eu incluí o string.h. E eu tenho a primeira string, que é me, e a segunda string, que é salva. Tá? Então, aqui tá o string compare, ele vai comparar se as duas são iguais. Tá? E vai ter esse resultado aqui. Tá? No caso, a gente vai ver que não vai ser 0, porque não são iguais. Aí, a gente tem o cat. Então, um string concat seria, né? S1 e S2, e ele vai juntar as duas e vai botar as duas no S1. Tá? A gente vai ver o resultado disso também. Aqui a gente tem len, que é de length, então é o tamanho, tá? A gente vai ver qual é o tamanho que ficou essa string. E a gente tem o copy, tá? Então, a gente vai copiar para essa nova string aqui que a gente declarou. A gente vai copiar o S1, que já é a concatenação dessas duas,
para essa cópia, tá? E a gente vai, então, mostrar na tela a cópia. E, por último, só para mostrar para vocês que a string ela funciona como um arranjo, a gente pode olhar para só um dos caracteres. A gente pode tratar ela como se fosse um arranjo. Então, procurar pelo índice e ver o que está naquele índice, tá? Então, aqui é o terceiro caractere, porque começa em 0. Então, 0, 1, 2. Então, aqui é o terceiro, tá? Então, vamos executar isso aqui. Ó, string compare, então, não é igual a 0. Depois, a concatenação é me salva, porque a primeira era me e a segunda era salva. O tamanho é 7, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. A cópia ficou um me salva. E o terceiro caractere é o S, ó. 1, 2, 3. Então, era isso de strings, pessoal. Valeu, até a próxima.